Boa noite a todos. Peço um minuto de atenção para começarmos a nossa reunião mensal do Grupo dos 21 Irmãos Amigos de Taubaté. Então, hoje nós temos, por enquanto, a ausência do nosso irmão amigo Mário. Então, vamos começar sem a entoação do hino nacional brasileiro. Eu peço apenas que todos se coloquem de pé para saudar o pavilhão nacional. A mesa ficará composta apenas pela minha pessoa e pela pessoa do secretário, irmão amigo Lamarque Monteiro. Nossa reunião hoje é bastante especial, nossa reunião do mês de março, e nós temos hoje 4 irmãos amigos aqui presentes, ou melhor ainda, vindouros irmãos amigos aqui presentes, para tomarem posse nessa data. Também lembramos que neste ano 2015 nós completamos, Grupo dos 21 Irmãos Amigos Taubaté, 50 anos. Então, no dia 1º de novembro de 1965, esse Grupo dos 21 foi fundado na cidade de Taubaté. Ele foi fundado pelo pessoal de Campinas, que é um grupo que existe estatuante até hoje, que é o segundo mais antigo do Brasil, só perde para o pioneiro, que é São Paulo, na questão da antiguidade. E o de Taubaté, dos que estão em atividade, é o 4º mais antigo de nosso país. Então, esse ano, nós completamos nosso cinquentenário e a ideia é fazer, no fim do ano, uma festa com muitos convidados para comemorarmos esse cinquentenário, porque sabemos a dificuldade que é para uma instituição completar 50 anos. Então, estamos em festa durante todo este ano devido a isso. Nós temos aqui as visitas, logo mais falarei um pouquinho mais sobre ela, mas temos aqui a Simone Suelene Pereira, que vai logo mais ministrar a palestra Psicanálise Filosófica. Falarei mais um pouquinho sobre ela adiante. E também nós temos aqui a equipe da TV Cidade Taubaté, nosso querido amigo José Eva, aqui, cinegrafista da TV Cidade, e a Miriam, sempre cobrindo, Miriam Ferreira, os eventos desse Grupo dos 21. Então, muito obrigado, TV Cidade Taubaté, as pessoas de Eva e Miriam. Também nós temos aqui como visitante o nosso duplo xará, Luiz Antônio, que sempre vem com o Benito Bahia. E já fica o convite aqui para o Bahia convidar o Luiz para também se tornar membro do nosso clube, uma vez que ele vem sempre conosco aqui. Fica o convite para o Bahia fazer mais um afiliado. Os demais convidados se tornarão membros e serão renunciados. E nós temos aqui também a presença, então, a Silvia acompanhando o nosso irmão amigo João Paulo Overdeiro. Embora pareça muito cedo, eu recebi um comunicado já em dezembro para janeiro que vai ter uma convenção nacional desse Grupo dos 21 no mês de outubro. Parece muito cedo, mas eles estão insistindo que se faça desde já os convites, e vai ser na cidade de Curitiba, novamente, como foi há 3 anos, na cidade de Curitiba, e no mês de outubro. Os interessados, espero que tenham interessados aqui, podem falar comigo. Vamos começar a organizar para ver se desta vez teremos uma comitiva junto à grande festa da Federação Nacional do Grupo dos 21, e, como já disse, o anfitrião será o Grupo de Curitiba. Agora nós vamos passar para as posses do... o Lamarque lembrou bem. Vou passar a palavra aqui para o Lamarque, porque ele lançou a 2ª edição da Casa de Custódia de Taubaté. Então, esse livro do nosso irmão amigo Lamarque Monteiro,
que já está em sua segunda edição, foi lançado em 2005, o primeiro na Dinamarca. 2005 primeiro e teve agora, após quase 10 anos, a sua segunda edição. Então, ninguém melhor do que o autor para falar um pouco sobre o livro. Boa noite a todos. Eu tive então a oportunidade de escrever sobre este livro, porque na época eu estava trabalhando no 5º Batalhão como comandante e tinha facilidade de acesso ao arquivo histórico, principalmente da Casa de Custódia, onde em 1932 foi sede do 5º Batalhão. E isso que me interessou na época, já que um local onde é estabelecimento prisional ter sido sede de uma unidade policial, conviviam juntos na mesma instalação, então aí que despertou atenção para fazer uma busca, uma pesquisa, e logicamente se estendeu e fomos encontrar muito mais fatos ocorridos. E este ano é o centenário do estabelecimento, então nós reunimos mais histórias, que não estão na primeira edição de há 10 anos atrás. Então, escrever não é tão difícil, mas o problema é na hora do lançamento, quem é que vai patrocinar a edição, Então, nós conseguimos isso com a Irmandade Misericórdia da UADEM. E lá foi feito o lançamento há 2 semanas atrás, e nós, nessa parceria, ficamos com 50% da produção e outra metade ficou lá para venda, lá na Irmandade Misericórdia, na Rua Portugal 69, ao lado do Hospital Regional. Então, nessa oportunidade, nós estamos aqui distribuindo aos irmãos amigos um exemplar desta obra, que acredito que depois de lido nós queremos saber o feedback aí, o retorno que acharam, porque assim foi com a primeira edição, Eu tive o retorno das pessoas que leram e falaram: olha, você esqueceu de tal detalhe, de tal fato, e realmente não dava para cobrir tudo, e por isso que veio a segunda edição. Então também quero ter o feedback aí das leituras, e quem sabe partirmos futuramente com a terceira edição. Agora vamos às posses. Vamos começar aqui com as posses. A Federação Nacional está em falta com o PIN. Depois nós passaremos aquele distintivo para vocês. Daremos a posse sem distintivo hoje, apenas com a assinatura do termo. E vamos começar de uma maneira diferente aqui as nossas posses. Eu vou chamar aqui à frente 2 pessoas que uma é muito especial para a outra, a Paula e a Miris. Nós já combinamos aqui, a Paula e a Miris, elas vão fazer uma posse diferente. Logo mais teremos as posses também do Lilian e a Marlene, que estão ali ansiosos. Mas a Paula e a Miris, uma vai apresentar a outra para a gente. Então vamos fazer de forma diferente. Vamos começar então com a Paula apresentando a Miris. Boa noite aos presentes. Quero apresentar a nova irmã amiga, Miris Leite Reis. Miris, que é minha mãe, nascida em São Paulo, morou mais de 30 anos no estado do Rio de Janeiro e retornou para Taubaté há alguns anos. Então, seja muito bem-vinda no nosso grupo 21. Miris, pode continuar aqui à frente, logo vamos assinar o termo de posse. E agora a Miris vai apresentar a Paula. Boa noite a todos e senhores presentes. Então hoje eu vou apresentar uma pessoa especial, como o Luiz Antônio já falou, que é minha filha, ela é advogada e mora em Taubaté faz 11 anos, nasceu em Niterói, estado do Rio de Janeiro, e nós duas fomos convidados pelo Luiz Antônio e pela Anete, para participar do grupo de Irmãos Amigos, dos 21 Irmãos Amigos de Taubaté. E aí nós nos sentimos muito honrados com o convite e achamos assim que o grupo muito interessante e um trabalho maravilhoso que vocês prestam com
comunidade aqui de Taubaté, comunidade cultural, né? E nos sentimos muito honradas, tanto eu quanto ela, e agradecemos a todos vocês pelo trabalho e por estarem inseridos nesse trabalho também. Agora, aproveitando, vou pedir para a Miris também ler o termo de posse, a qual acompanha, e depois assina. Termo de compromisso de posse. Prometo cumprir as disposições estatutárias do Grupo dos 21 Irmãos Amigos, propugnando com lealdade e perseverança pela sua prosperidade e pela realização de seus altos objetivos cívicos, sociais e culturais, para o maior conhecimento, a melhor compreensão e o engrandecimento do Brasil. Para constar, ao ser empossada como irmão amigo, dá e assino o presente termo de compromisso em companhia do senhor presidente. Salve de palmas às duas irmãs amigas. Muito obrigado às duas. Eu vou pedir a presença aqui à frente do Irineu Gomes Clemente e da Marlene Gomes. Marcondes Gomes, que está aqui conosco. Ela é artista plástica, é artesã, é cadastrada no SUTAP, Superintendência de Trabalho Artesanal nas Comunidades. Ela tem a formação autodidata, o que realmente é digno de aplausos. Ela participou de feiras de artesanatos na Escola Municipal do Trabalho em Taubaté, diversas exposições, como uma exposição individual na Câmara Municipal de Taubaté em 2014, exposição de arte em telas no Solar das Artes em Taubaté, exposição individual na primeira feira de artesanato da Igreja Menino Jesus em Taubaté, participação na Feira de Cultura Sertões de Taubaté, participação na Feira de Artesanato Mão Arte em São José dos Campos, participante da Mega Artesanal em São Paulo desde 2011, exposição individual de trabalhos também no Grupo Ferroviário de Pindamonhangaba. Até interessante, nós temos aqui o assessor de imprensa do Ferroviária, né? Nós temos aqui o João Paulo Vernet, que é o assessor de imprensa do grupo. E exposição na Feira de Cultura em Taubaté em 2012. Então, esses são os dados que a Marlene Cristina Gomes Marcondes nos montou aqui hoje. E o Irineu Gomes Clemente. O Irineu, ele tem também um histórico artístico, embora não seja na artes plásticas, é na música. O Irineu, ele reside também em Taubaté, bairro da Estiva. Ele super ativo no movimento União Cultural, em ações conosco, trabalhou na Ford, aposentou-se na revendedora Joaquim de Oliveira. Ele, na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, foi soldado corneteiro, tendo servido 3 anos como músico da FAB, o que é um grande orgulho para ele ter servido como soldado corneteiro. Com vastíssima carreira musical, tocou em grupos de choros, na Banda dos Clementes, na Banda Santa Cecília, na Banda dos Bailes Metrópole, na Tropical Som, no Grupo Jubal, que foi a pioneira da peça do Membé, na Banda Realce, no Paralelo do Biriba Boys, que depois se tornou a Banda São Francisco, no MPB Trio, na Banda Destaque, na Banda Super Rio, que tocou quando o Esporte Clube Taubaté foi campeão da divisão de acesso do Campeonato Paulista de Futebol em 79, na OK Banda Show, onde iniciou sua história com o pandeiro. Teve destaque no show onde foi lançada a pedra fundamental do Shopping Center Vale em São José dos Campos, em show de César Camargo, Mariano e João Bosco, e também durante as comemorações do centenário da Diocese de Taubaté,
No final da década de 80, esteve na França, onde foi convidado a tocar baixo, seu instrumento oficial, mas acabou aprendendo por necessidade no grupo a tocar pandeiro durante a viagem. Integra a escola de samba Boêmios da Estiva desde 1962, quando em tenra idade viu a mesma ser fundada, e nos últimos anos, tirando este ano o atual, ele venceu 5 carnavais tabatianos, né, sendo tricampeão em 2012, 2013 e 2014. Chegou a gravar discos com bandas diversas, defendeu outros músicos o samba enredo da escola de samba Estação Primeira da Mangueira, na década de 70. É católico fervoroso, tendo participado da cruzada como catequizando na igreja São Benedito do bairro da Estiva, onde tocou na banda, e desde 2007 toca baixo nas celebrações da Santa Missa. Aprendeu com seu avô Zé Clemente a, abre aspas, amar a Deus sobre todas as coisas, fecha aspas. Então, o Irineu é um representante da família dos Clementes. Todo mundo que conhece um pouco da história de Taubaté, um pouco da história da Estiva, sem dúvida alguma, já ouviu muito falar dessa família Clemente. Então, o Irineu e a Marlene estão tomando posse também hoje no Clube dos 21 Irmãos Amigos de Taubaté, questão também de muito orgulho para nós. E vou pedir para um dos dois ler o termo. Quem que prefere ler o termo? Marlene, prefere ler? O Irineu? O pessoal? Termo de compromisso e posse. Promete cumprir as disposições estatutárias e Clube 21 Irmãos Amigos, procurarão com lealdade e perseverança pela sua prosperidade e pela realização de seus altos objetivos cívicos, sociais e culturais, para o maior conhecimento, a melhor compreensão e o engrandecimento do Brasil, para constar ao ser encostado como pelo amigo, dado e assim o presente termo de compromisso em companhia do senhor presidente, Taubaté, de março de 2015. E o Clube dos 21 Irmãos Amigos, ele precisa de renovação. Nós sempre temos que estar convidando novas pessoas para participar, lembrando que, como tudo na vida, nós também passaremos, e se não deixarmos aqui pessoas, convidados, afiliados, um dia o clube não existe mais. Então só integrou 50 anos hoje porque teve pessoas nesses 50 anos que lutaram muito por esse grupo dos 21 Irmãos Amigos. Nós temos aqui presente o Lamarque Monteiro, que foi presidente do grupo dos 21 Irmãos Amigos de abril de 2006 até dezembro de 2010. Também temos ainda outros irmãos amigos que foram presidentes que ainda vivos, né? Muitos, infelizmente, dos 18, eu sou o 18º presidente, muitos já faleceram, mas nós temos o José Celestino Joaquim, o Dr. Celestino, que também foi presidente desse Clube dos 21 e é membro do clube, mas não tem podido participar devido ao problema de saúde. E temos também mais um outro presidente que já não faz parte mais, mas que foi presidente desse clube, eu acho que ainda é vivo, o Olegário de Sá, né? O Olegário de Sá, que foi também um advogado, que foi também presidente, eu acho que não tem notícia nenhuma que ele tenha falecido, acho que ele está vivo, né? E todos esses nomes são muito importantes para o nosso Clube dos 21. O nosso fundador, José Ortiz Monteiro Pato, o Dr. Pato, conhecido aqui na cidade de Taubaté, ele também que fundou em 65 esse Clube dos 21. Todos aqueles também que não foram presidentes, mas que lutaram durante
anos e anos, vieram das reuniões, fizeram desse Clube dos 21 um clube ativo, como podemos citar o nosso atual decano aqui do Clube dos 21, o irmão amigo Sebastião Monteiro Bonato, ele que é o mais antigo hoje do Clube dos 21, mas também que por problemas de saúde não tem participado das reuniões. Ele foi durante muitas gestões vice-presidente, nunca quis assumir a presidência, mas sempre trabalhando tanto quanto presidente ou até mais. Então essas pessoas todas, e também os muitos já falecidos, como perdemos no ano passado, Dr. Hugo de Domênico, perdemos no ano passado o Dr. Rubens Monteiro de Andrade, e também a professora Mina, essas três figuras que também fizeram muito para o nosso clube durante muitos anos. Em especial, até diria, Dr. Rubens Monteiro de Andrade, que foi 44 anos associado nosso e foi presidente deste Clube dos 21, e o Dr. Hugo Domênico, que foi durante 48 anos praticamente associado desse Clube dos 21. Mais um pouquinho ele chegava ao cinquentenário com a gente. Então todas as pessoas são muito especiais para nós, e agora somos nós que estamos aqui no barco, nós que estamos aqui no comando, e temos que renovar. Hoje estão entrando 4 pessoas, não pensem que isso é o suficiente, temos que renovar. Eu entrei em 2009, ainda sou recente nesse Clube dos 21. Na reunião hoje, infelizmente, somente o Lamarck é mais antigo que eu, nesse Clube dos 21. O professor Marco não pôde vir, mas o professor Marco também é mais antigo. É isso dos associados. Então, temos que renovar. Se queremos manter esse grupo, um grupo de brasilidade, de civismo, temos que fazer uma campanha séria, convidar nossos amigos, porque muita gente tem perfil para esse Clube dos 21, nós sabemos disso, mas falta algo essencial, que é o convite nosso para as pessoas. E isso não tem acontecido. Agora entraram hoje a Paula e a Miris, porque vieram numa homenagem que nós fizemos ao Márcio Seles na reunião passada, gostaram muito desse clube e ficaram conosco. Também o Irineu com a Marlene, que vieram na reunião passada, onde o Irineu foi também homenageado e ficou. Os dois tomaram posse. Então, vejam bem, foi uma medalha da paz que recebeu o Márcio Seles, que recebeu o Irineu, uma iniciativa praticamente minha, que vieram mais ou menos para esse clube. Então, se vocês forem ver bem, não estamos convidando pessoas para se associar ao Clube dos 21. E isso é muito sério. É um assunto chato, mas que tem que ser colocado aqui, porque hoje faltou bastante gente. Não é que somos só nós, mas é preciso ser feito convite, é preciso ser feita uma organização para que esse clube continue por mais 50 anos ou até mais. Senão eu não dou mais uma década para esse clube. Se eu entrei em 2009 e hoje só tenho uma marca mais antiga que eu, então realmente isso não é nada animador para mim ver isso. Agora, vamos à parte boa, a palestra da Simone Suerene Pereira, ela que é filósofa, ela que tem a grande alegria de conhecê-la desde 93, muito tempo já, né, Simone? A Simone é formada em filosofia pela Faculdade Uniana, ela tem um vasto currículo também, ela é pós-graduada na área de psicanálise, então ela mesma vai se apresentar porque eu já falei besteira. E a Simone, sempre participante nos movimentos culturais Taubaté, nos movimentos artísticos, literários, nos saraus, e vai passar um pouquinho para a gente o seu conhecimento. E, por favor, acabe de se apresentar para mim. Muito boa noite. É uma grande alegria, é uma honra estar aqui, poder falar-lhes. A gente fica até sem palavras, né? Nós não podemos nos ater à quantidade, não é mesmo? A grande questão está na qualidade das pessoas aqui presentes. Antes de chegar, antes de nós virmos até aqui, eu estava lá embaixo, tive o prazer de conhecer algumas pessoas e conversei, gostei muito.
E me emociona movimentos como esse, que são leais, que são fiéis, que carregam em si uma objetividade clara, que é a continuação e a promoção individual, cultural. E só de vocês se reunirem todos os meses, trocarem e ter todo esse trabalho já é uma valia muito interessante e muito importante, porque é no outro que a gente se fortalece, né? O homem não é um animal que pode viver sozinho. Por ser racional, a gente só vive em grupo. Eu não tenho muito o que falar sobre mim, não. Eu estudei filosofia quase 8 anos da minha vida. Desde pequenininha queria saber a razão e o porquê de todas as coisas. Fui criada na sacristia de igreja, e aí perguntava para o padre sobre a Trindade. Minha avó, que não tinha conhecimento não tinha conhecimento nenhum. Ela começou a ser alfabetizada aos 60 anos. Era zeladora lá da Imaculada, foi a vida inteira aqui de Taubaté. E aí ela me dizia assim, eu perguntava sobre a Trindade para ela, novinha. Aí ela dizia assim para mim, que era mais fácil a gente colocar toda a água do mar num buraquinho do que entender os mistérios da Santíssima Trindade. Eu, depois que estudei, descobri que isso era de Santo Agostinho. Então minha avó, que nem sabia ler, mas sabia a citação de Santo Agostinho, sabia o missário inteiro, enfim. A filosofia sempre foi muito minha amiga. E para quem não conhece, a filosofia é a amiga do saber, né? A filosofia é a ciência primeira de todas as outras. Antes da filosofia só havia o mito, só havia o homem, digamos assim, na sua essência bem primitiva, com a sua intelectualidade, digamos assim, quase bem inata, daquelas situações que logo depois que ele descobre que ele pode pegar, né? Porque a descoberta desse dedão aqui na vida do homem primitivo foi essencial, né? Aprendeu a pegar, aí já conseguiu fazer alguma arma ali com osso mesmo, como aquele Planeta dos Macacos, aquele filme. Aí ele já ia atacando, e ali ele já começou a construir mais coisas e fazer, e assim estamos cá nós, né? 2.500 anos de história, e com todas essas tecnologias, com todos esses desdobramentos que o próprio homem proporcionou, mas não sem, digamos assim, altos custos, como as grandes guerras, como todas as guerras que nós tivemos até hoje, para poder desbravar lugares e entrar e tomar posse, e tudo em nome da terra, em nome de riqueza. Então, esse homem que vem há 2.500 anos trabalhando e atuando para, digamos assim, deixar tudo como está, isso nós vamos falar só do homem ocidental hoje, só do homem que permeia esse horizonte do Ocidente, porque no Oriente eles têm um outro calendário, eles têm uma outra cultura, e nós não damos conta nem de falar da nossa história, que é ocidental, quem dirá da história oriental. E por que eu digo história? Você não ia falar de filosofia, de psicanálise? Porque não é possível, né, conhecer algo se eu não conhecer a história desse algo. Por isso esse clube é tão importante, por isso os movimentos que a gente assume na vida são tão importantes, porque como a gente vai saber lá na frente, eu vou explicar melhor, nós, por sermos racionais, nós somos o próprio construtor da nossa história. Nós fazemos aquilo que nós determinamos para nós fazer. Então, se o professor Lamarck deixa uma obra, se a gente consegue perpetuar essa história, se conseguirmos manter padrões de tradição, é porque de uma forma ou de outra a cultura vai se resgatando isso através da narrativa, através da linguagem. Então é um pouco disso que eu quero falar para vocês hoje. A filosofia, sendo mãe de todas as outras ciências, ela nos traz muitos caminhos, muitas respostas. Todo ser que pergunta, filosofa. A criança naturalmente já é um filósofo, porque ele quer saber. Aí vai crescendo, a gente vai, digamos assim, perdendo o interesse pelas coisas. E nesse descontentamento
nós vamos abandonando, até que a gente fica, digamos assim, engessado nas nossas próprias verdades, nas nossas próprias convicções, e a gente nem quer aprender mais. Se chega uma pessoa querendo falar, eu não tenho mais que aprender, porque eu já sei tudo, né? E o princípio do conhecimento é socrático. Sócrates, que foi um dos primeiros filósofos a falar sobre ética, a falar sobre o homem, ele vai dizer que tudo que sei é que nada sei, porque o caminho da sabedoria é a percepção da nossa ignorância, é a percepção da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho, é a percepção de que nós somos pó. É uma pena que o mestre Marlon não esteja aqui, porque foi ele que me, digamos assim, que me mostrou que nós somos pó de estrela. Então é um pouco disso que eu quero conversar com vocês hoje. A filosofia sendo mãe de todas as ciências, trazendo várias respostas, eu encontrei a psicanálise. Isso há 150, muito menos de 150 anos atrás, pelo lado da Inglaterra, Áustria, Alemanha, desenvolveram-se uma nova, a partir de exames clínicos biológicos, porque Sigmund Freud é o nome do homem que desenvolveu, elaborou e, digamos assim, nomeou a psicanálise, que é, vamos dizer assim, talvez uma ciência, talvez uma faculdade, mas é um exercício do pensamento, do estudo, do entendimento do nosso inconsciente. Porque nós, na verdade, somos muito mais do que achamos que somos. Eu sou muito mais que um nome, eu sou muito mais que um corpo sobre uma carne. Eu sou algo que nem eu sei que sou, né? Na verdade, nem é eu sou, apenas somos. Porque o eu já carrega algo que nós achamos que somos. Então, a psicanálise filosófica, ela vem atender a esse horizonte, o do entendimento humano, o do entendimento acerca de si mesmo, a da compreensão do que nós estamos fazendo aqui, num momento em que muitas questões são tidas como evidência de muita violência, de muito desrespeito, de muito desvalor. Nós estamos vivendo uma época de muitas transformações sociais devido a inúmeros acontecimentos, como a globalização, como o desenvolvimento da tecnologia, que ao mesmo tempo nos aproxima, mas nos distancia. Como já diria um autor chamado Zygmunt Bauman, nós estamos vivendo num momento líquido, as relações são líquidas. Nós não queremos nos envolver, nós não queremos nos arriscar, porque na verdade a gente teme. E temer é uma condição do humano, mas entre outros temores, nós estamos, por exemplo, do ano passado para cá, a relação das doenças psiquiátricas mais do que dobrou. O que isso quer dizer? Que passamos a rotular mais, encontramos cada vez mais, digamos assim, situações em que o humano se perde, e nesse se perder enlouquece. E nesse caminho ele ganha um nome. Ele tem transtorno bipolar, ele tem transtorno disso, transtorno daquilo, síndrome de alguma coisa, esquizofrenia, neurose, etc. E aí ele ganha um remédio. Ele ganha um CID, que é um número que vai acompanhar essa doença, e isso movimenta uma gama de remédios. E isso, digamos assim, financeiramente e economicamente, é interessante para quem fabrica os remédios, não para quem os toma. Porque quem os toma se perde de si mesmo aos poucos, e aí fica mais difícil esse retorno. Qualquer tratamento com remédio de tarja preta, com remédio controlado, que não seja acompanhado de tratamento terapêutico, ele não surte o resultado que é previsto, porque uma coisa não caminha sem a outra. Então é um pouco disso que eu quero falar hoje, desses transtornos, dessas manias, dessas neuroses, daquilo que é normal
daquilo que é doença, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então eu trouxe alguns slides para a gente ir acompanhando um pouco desse raciocínio. Vocês a qualquer tempo podem se manifestar, perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, para que nós possamos, né, ter bastante clareza. Humano demasiado humano é um termo que Nietzsche, um filósofo que é alemão já, quase aí do século XX, final de um para o outro, ele dizia que nós somos humanos demasiados humanos. O que ele queria dizer com isso? Nós não temos a real percepção do que é ser humano. Nós não temos. Nós, embora sejamos humanos, em determinadas situações da nossa vida, nós nos tornamos autômatos, feito máquinas. Nós reproduzimos as coisas, nós acordamos, nós vamos trabalhar, nós voltamos, nós chegamos em casa, a gente assiste televisão, janta, dorme, amanhã começa tudo de novo e assim vai, sucessivamente. As únicas coisas que nos movimentam vai ser talvez a conta bancária e fatores como, né, lógico, a doença, separação, mas o homem, ele se encontra num momento em que ele se perde de si mesmo, da sua essência, da sua significância. O que nós estamos fazendo aqui? O que cada um de vocês estão fazendo aqui? Essa pergunta, ela acompanha, não é fácil responder, não é fácil. E quando a gente vai tentar responder, a gente sempre vai ter dúvida. Vamos falar um pouco de cultura. As pessoas que são voltadas para a cultura, para, digamos assim, para o entendimento do humano, os artistas, música, pintura, porque Nietzsche também fala que a única forma da gente sair, digamos assim, sair não, mas da gente encarar a vida numa boa é através da arte. Então o artista já sai na frente. Porém, ele também já sai, digamos assim, com uma angústia latente, porque ele se deu o luxo de sentir, ele deu nome à sua subjetividade, seja através da escrita, da música, do manual, do artesanato. Ele vai dando forma para as coisas, mas isso tem um preço, porque se ele faz isso, ele não consegue fazer aquilo outro, ele não consegue simplesmente deixar de ser artista e se tornar um autômato, e apertar um parafuso ou cumprir uma ordem sem, digamos assim, sem pensar sobre ela, ou aceitar qualquer coisa que lhe venha, uma ordem autoritária ou um ordenamento que não seja satisfatório para uma situação. Então ele não vai aceitar desprezar o outro, pisar em cima. E aí como é que faz para vencer dentro de uma realidade capitalista com essas determinadas ponderações? Então é um pouco disso que a gente vai refletir dentro desse olhar para o humano, desse entendimento para esse humano demasiado humano. Essas escolhas doem. Quando nós temos que tomá-las, elas nos angustiam, nós não sabemos o que fazer. Tem pessoas que chegam a ter síndrome do pânico nesse momento, que é aquela atividade, atitude que você paralisa, que você não consegue sair do lugar, que você não vai adiante. E nós estamos num tempo em que é proibido ser triste. Parece que há uma ditadura da felicidade, todo mundo tem que ser feliz. É como se fosse, digamos assim, possível, como se fosse racional essa atitude. Toda escolha, ela tem seu preço. Toda escolha, ela tem seu preço. Não é um preço monetário, mas é um preço de aceitação. É um preço de identificação. Para começar, esse humano, ele sempre está, digamos assim, voltado para as coisas que o apetecem, para as coisas que o alegram, para as coisas que o interessam. Ele não vai se aproximar de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma ideia, de uma leitura, se aquilo não, de alguma forma, não despertar o seu interesse. E, como disse, o humano que está aberto a descobertas, a aprender, ele está sempre interessado no conhecimento, seja lá de onde ele vier. A gente não se engessa naquela ideia que a gente tem de verdade. Por exemplo, ter filho é uma atitude de muita responsabilidade, de muita dificuldade. Olha o que eu disse, ter filhos.
Para começo de conversa, esse termo ele é errado, porque eu tenho, né, veio do verbo ter, eu tenho aquilo que eu objeto, né? O ter, ele exige um objeto, seja direto ou indireto. Então, eu tenho algo. Se eu tenho, eu tomo posse, eu sou dono. Então, eu não tenho filhos. Eu fiz filhos e os pari. É feio, mas é o que é, né? Digamos, em termos naturais, nós fazemos nossos filhos, nós, com a ajuda de Deus, lógico, de toda a gama da arquitetura do universo que é perfeito, nós somos apenas instrumentos, nós não fazemos nada, na verdade, né? Nós, quando muito cuidamos da alimentação, da pressão arterial, do diabetes, para poder, digamos assim, corresponder àquela situação que eu me propus, que é gerar uma vida. Então, com esse pensamento de que eu tenho filhos, eu quero que os meus filhos sejam aquilo que eu quero que eles sejam. E aí tem uma questão muito complicada. Por quê? Porque eu fiz filhos. Nós fazemos filhos para o mundo, para a vida. Nós não temos controle sobre eles. Esses seres humanos vão ser seres humanos, outros seres humanos, que nem nós sabemos quem eles serão. Tem um poema que eu não lembro quem é o autor, que diz assim: filhos, filhos, como sabê-los se não tê-los? É alguma coisa parecida, talvez. Vinícius de Moraes, né? Então, quer dizer, nós vamos descobrir o ser humano que o nosso filho vai se tornar quando ele se tornar, ao se tornar, né? Nós até às vezes pensamos que seria melhor que o bicho-homem fosse nascido e relegado à sua própria sorte. Assim ele não sofreria influências dentro da sua subjetividade. E que subjetividade é essa? É aquilo que a gente cria, é as coisas que a gente acredita que é certo, do jeito que é certo. O que é subjetividade? É aquilo que a gente cria dentro da gente, né? O que é o objetivo? Eu quero chegar daqui até ali. Como que eu vou fazer isso? Talvez seja isso dentro da subjetividade, porque eu vou analisar o que me dói, o que fica bonito, aí eu quero fazer uma passagem bonita para todo mundo me ver. Isso é subjetividade, porque não importa como eu chego lá. O que importa... Alô? Está sem som. Alô? O que importa é que eu chegue. Esse é, vamos dizer, o objetivo. E nós, porque somos humanos, porque pensamos, nós achamos que nós somos, digamos assim, muito importantes. Cada um de nós, obrigado, cada um de nós é um ser particular, é um ser singular, tem seus hábitos, suas manias, suas certezas, seu modo de pensar. E cada um de nós jura que nós estamos certos. Quem que pensa alguma coisa que acha que está errado? Né? Quem que pensa alguma coisa que fala sobre isso e acha que está errado? É difícil, por quê? Porque a gente só fala aquilo que a gente tem certeza. E a certeza, ela é nossa inimiga. Por quê? Porque se eu tenho certeza, eu não vou atrás de saber mais. Vamos supor, né? Lá na história medieval, no século XV, aproximadamente, antes disso, descobriram lá que a Terra não era o centro do universo, né? Que a Terra era só um planeta que girava. Se não tivessem acreditado nisso, tudo bem que queimou-se lá, quem descobriu, teve todas as revoluções, demorou-se muito para compreender isso. Mas, se não houvesse essa dúvida em cima de uma certeza, nós talvez não teríamos avançado, né? Eu gosto muito de debates polêmicos, como esse sobre o aborto, sobre parto natural, coisa que nunca todas as mulheres que estavam presentes, que tiveram a oportunidade de parir, não sofreram, vamos dizer, essas dúvidas que as mulheres de hoje sofrem, né? Vamos dizer assim, esse parto humanizado. Deus me livre, no nosso tempo, a gente pensar em fazer parto em casa. Não era pensável. Por quê? Porque a nossa realidade era outra. 20 anos atrás, as coisas eram bem diferentes do que são agora. E a gente está jovem aqui, né, Salamar? Nós estamos super jovens, a gente está assistindo tudo isso.
e aí pode contar e pode falar sobre isso. O fato da gente ser único e achar que tudo que a gente sabe é verdade, impossibilita a gente saber mais. E aí, se eu não sei mais, eu fico parado ali no tempo. E a todo momento as coisas vão se transformando, né? É igual uma rosa que se abre, né? A todo momento ela se abre, depois ela morre, nasce outra, mas sempre haverão rosas, sempre haverão novas palavras, novas ideias. E quanto mais a gente sabe, quanto mais língua a gente sabe falar, quanto mais a gente expande, mais acesso a gente tem ao saber e ao conhecimento. Então a gente sempre vai estar atualizado do que está sendo falado, do que está sendo dito. Então, o que eu quero mostrar através dessa comunicação é que nós, embora sejamos seres únicos, singulares, donos de nossas opiniões, nós somos apenas animais. Nós somos apenas um ser que habita esse universo. Eu trouxe algumas imagens, quero passar para vocês acompanharem meu raciocínio. Aqui eu trouxe um pedacinho ínfimo do universo. Pedacinho. Esses dias estavam mostrando algumas entrevistas sobre o ponto de vista do universo. Aí eles fizeram um quadradinho. Isso aí que vocês estão vendo, eles fizeram um quadradinho minúsculo. Faz de conta. Eles fizeram um quadradinho nesse quadrante aqui. E aí disseram assim pra gente, ó, aqui é a Terra. Aliás, mentira. Disseram assim, ó, aqui é a Via Láctea. Para a gente ter uma extensão do tamanho que é o universo e do tamanho que é a nossa percepção sobre ele. Ou seja, mínima ou quase nada. Quando eu olho aqui no céu, aquelas estrelas, aquela configuração que eu estou vendo, ela já aconteceu há muito tempo. Ela não está acontecendo agora. Quando eu olho para o céu, não é o que eu estou vendo que está lá. Aquelas estrelas já morreram. Eu não sei precisar quanto tempo que nós temos de diferença dessa definição óptica, mas aquilo lá já aconteceu. Tem estrela que a gente enxerga que está iluminada, mas já morreu. Por que isso? Porque a nossa percepção acerca das coisas é enganosa, é duvidosa. Nós pensamos que nós estamos parados, não pensamos? Mas nós não estamos, nós estamos em movimento lá. Né? O que nos permite estar aqui é a legalidade. E o cimento que colocaram nesse chão e edificaram esse prédio é por conta, vamos dizer, das edificações humanas que é possível também permear esses universos e essas construções, esses arranha-céus. É a capacidade do humano que tem de elaborar as coisas que ele vai aprendendo. Então, nós sofremos ilusões, nós vivemos de ilusão. O fato da gente achar que está parado é uma ilusão de sentidos. Nós achamos que temos controle das coisas. Eu saio de casa e acho que vou trabalhar e volto. Olha, veja bem, eu vou e volto. Se Deus quiser, se o universo quiser, se nada ali nessa vastidão imensa que eu não dou conta nem de dizer, uma coisinha, uma estrela será fora do lugar, um cometa se desvie, já certa gente acabou. Acabou a humanidade, acabou o planeta Terra, acabou a Via Láctea, acabou tudo. E aí o mundo acaba. Quando é que o mundo acaba? Quando a gente morre. O mundo só existe a partir da minha existência. Por exemplo, ao entrar aqui, quem não me viu na televisão, quem nunca ouviu falar de mim, nem sabia que eu existia. E isso não mudava em nada a minha vida. Vocês saberem que eu não existia, e eu também não conhecia vocês, alguns de vocês, e também não fazia diferença nenhuma. Ou seja, nós somos a representação daquilo que nós conhecemos. Quanto mais eu ando, eu viajo, mais eu sei, mais eu identifico pessoas diferentes, novos modelos, e vou percebendo que as coisas não são como eu acho que são, né? Elas são da forma que são. Então tá aí, nós somos uma partícula minúscula desse universo. Aqui é um pedacinho, digamos assim, de um telescópio que é super profissional, esse Hubble Deep Field, que ele foca a estrelinha lá.
Mas se você pega para enxergar uma estrela, um pedacinho de estrela, você enxerga isso tudo aí, ó. E a gente nem imagina como. O fundo do mar. O fundo do mar, só o fundo do mar tem mais de 1.200 espécies vertebradas. Isso porque nós não sabemos se nesses outros planos aí tem vida ou não. Nós não vamos nem entrar nessa questão que é extremamente polêmica, né? Nós estamos falando só da vida desse planeta que nós conhecemos. Então, só no mar, em 10 anos foram descobertas 1.200 espécies. Nós temos, atualmente são conhecidos cerca de 1 milhão de espécies pertencentes ao reino animal, enquanto outras estão sendo sempre identificadas, ou seja, a todo momento tem coisa nova surgindo. Dentro da gente, nós somos um universo, né? Nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. Dentro das nossas células, nós temos vidas em abundância, aos quais nós não sabemos nomear. Todo mundo tem um monte de bicho dentro, do bem e do mal. Por dentro a gente é meio podre, gente, desculpa falar, tá? Mas a gente, todo mundo aqui vai ao banheiro, né? Por isso que nós somos todos iguais. Não há a menor possibilidade de haver diferença na nossa carne, no nosso corpo. Nem que eu seja a rainha da Inglaterra, porque até ela faz, né? Vai ao banheiro, precisa fazer suas necessidades fisiológicas, precisa comer, né? Tem fruição, solta pum. Só isso já serviria para caracterizar a humanidade, né? Todo mundo faz a mesma coisa, não importa que cargo ocupe. Dentro da nossa cabeça, nesse momento que eu falo, vocês pensam que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não estão, não. Do tempo que eu digo até o tempo que isso chega no ouvido de vocês, vocês já pensaram pelo menos umas 50 coisas diferentes. Isso quem está prestando atenção. Os que não estão já viajaram faz muito tempo. Entendeu? Nem sabe mais onde que está. Porque é assim que funciona. Se o papo interessou, aí vocês prestam atenção. Se não interessou, ou se alguma coisa que eu disse vocês não entenderam, eu já largo mão e vou ver outra coisa. Não sei como vocês não estão com o WhatsApp aqui. É brincadeira, gente. Mas olha, dentro da nossa cabeça, nesse momento, tem aqui, ó, milhões. Isso aqui chama-se sinapse neurológica. Vocês pensam que o que vocês pensam que é o que é pensado? Olha quanta coisa. Vocês pensam que o que vocês pensam é o que é pensado? Pois pesquisas atualíssimas dizem que não. Que quem pensa para mim é meu cérebro. Ou seja, as conexões. E eu acho que sou eu que penso. Eu que determino. Não, agora eu vou pensar isso. Bobagem, né? Pesquisas vão dizer, primeiro, que eu conheço menos de 5% do meu cérebro. Eu estou dizendo eu, mas eu estou falando em nome dos maiores cientistas do universo. A máquina humana ainda não foi desvendada nem em 10%. Nós temos uma leve noção do que somos nós. É uma leve percepção. E nós estamos até hoje ainda tentando decifrar o que Aristóteles lá há 2.500 anos estava falando. Ou seja, nós avançamos pouco em termos de conhecimento científico e tudo mais. Então, se aquilo que eu falo não é o que você ouve, o que é? É misturado, né? É aquilo que você acha que é. Porque se você pensar alguma coisa agora, não vai ser aquilo que você está pensando. Pensa qualquer coisa agora. Qualquer coisa. Uma palavra, um pensamento, pensar. Pensou? Já foi. Não é mais. É muito rápido, né? Cerca de instantes. E o que é um instante? É uma piscada de olho. Um instante é um acontecimento que se dá nesse momento. Eu já vou caminhando para o final. E aí um grande problema da natureza humana é dizer o que é o homem. Se eu perguntar para vocês, cada um vai dizer uma coisa do que pensa sobre essa pergunta. Mas em termos técnicos, eu fiz lá a classificação biológica de um tigre e de um homem. A diferença é pouca, tá vendo? Até a classe mamária lá, ó, só vai mudar na ordem carnívora. Família, que um é família de felino. O que é o homem, né? Isso.
é um ser complexo, né? Ele é um ser racional, ele é um ser psíquico, né? Ele é um ser que tem alma, né? Isso que distingue principalmente o ser humano, né? Ele tem uma dimensão espiritual, ele pode transcender aquilo que caracteriza os outros seres considerados animais, né? Sou animal, como dizia Aristóteles, né? Então eu, particularmente, eu faço bem essa caracterização, né, do ser humano. Ele tem aquilo que os outros animais têm, ele é um animal também como os outros, mas ele tem a dimensão espiritual, ou seja, a capacidade aqui eu falei no sentido de homem e mulher, né? Ela tem a dimensão espiritual que é capaz de transcender tudo isso, né? E é capaz de ter consciência de si mesmo, das suas possibilidades, como você colocou, das suas limitações. Então é uma diferença bastante marcante dos outros animais. Tem consciência assim, racional do que é, né? Das possibilidades. Mas é bem complexo, né? As respostas são bem complexas. Bom, o homem para mim é um ser criado, inteligente e que tem condições de direcionar a sua vida, especialmente se ele for uma pessoa espiritual, né? Porque a partir do momento que ele age em algumas situações por instinto, aí a gente vê um caos até na sociedade, é o que a gente muitas vezes está vendo hoje. Então, se ele tiver uma boa direção, ele vai ser uma pessoa pensante e vai trazer benefícios para a sociedade. É que você disse que nós somos a representação daquilo que eu sei, né? É isso daqui? É isso mesmo. Nós somos a representação do homem, é esse ser desconhecido, que até hoje não se chegou à compreensão total. Se nós apenas usamos 5% daquilo que nós temos a capacidade mental de fazer ter o nosso conhecimento, então nós praticamente ainda estamos engatinhando para conhecer a natureza, que é, como você mostrou aqui, imensa. Eu quero voltar nessa sua ideia aí da representação. Eu sou a representação que somos. Isso. Por que eu disse isso? Alguém aqui sabe quem é? Então, será que a gente é o nome que é? Será que a gente é um nome? Será que um nome me define? Se alguém me chamar de Solange, que vive fazendo isso, se alguém me chamar de Solange, eu vou deixar de ser Simone? Então é o nome que me define? Ou o nome foi só aquilo que escolheram para me dar lá na hora do batismo? O nome é aquilo que também me representa, né? Então vamos lá, de novo. Quem eu sou? Quem é capaz aqui de dizer quem é? Por exemplo, há menos de 150 anos, Sigmund Freud, através da psicanálise, que se tornou ciência a partir desse desenvolvimento, a partir de todas as pesquisas, a partir de todas as comprovações científicas, ela se torna ciência, e ele argumenta e prova em algumas situações que nós temos um inconsciente. Por exemplo, o que é esse inconsciente? Ninguém sabe. Eu vou mais perto ainda, nem vou chegar tão fundo no inconsciente. Mas assim, vocês já ouviram falar e sabem que nós, por exemplo, é a mente que desenvolve os nossos pensamentos, tá certo? É correto eu fazer essa afirmação? É da mente que saem os meus pensamentos? Todo mundo sabe onde fica o cérebro, correto? E a mente? Vocês sabem dizer o que é a mente? Se ela é um músculo, se ela é um órgão, o que é a mente e onde ela está? Alguém sabe dizer? Se a mente está aqui na cabeça, no coração, no estômago, no pé? Alguém sabe dizer se realmente existe? Existem inúmeras pesquisas e pesquisas aí tentando argumentar e falar sobre a mente. Desde São Tomás de Aquino, que o professor Maurílio Camelo, um dos maiores especialistas de Aristóteles do Brasil, traduziu o livro de São Tomás chamado A Mente. Então, quer dizer, há muitos milênios
já se tenta entender e falar sobre ela. Nós não sabemos, mas nós a usamos o tempo todo. Então isso é só para mostrar como a gente sabe pouco da gente. E aí é onde eu sou a representação daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser. Dentro de mim, além do inconsciente que eu não conheço, Freud vai dizer do ego, do superego e do id. Sabe o anjinho, o diabinho que mostra um desenho animado? Que quando você está para tomar uma decisão, fica um de um lado, outro do outro? Para Freud, um é o id, que representa o social, e o outro é o superego, que representa aquilo que eu quero ser. E o ego? Ego em latim é eu. Ego em latim é eu. E o eu serve para quê? Então, esse é o problema, né? Porque eu acho que decido, e eu decido mesmo, porque eu sou racional, por conta desse bendito eu, que eu tenho que criar, digamos assim, que eu acabo me perdendo de mim mesmo, da essência, das coisas que me são, digamos assim, mais importantes, mais essenciais. A gente troca saúde, a gente troca alimentação, às vezes por bobagens, né? Porque está com preguiça de cozinhar, a gente vai comprar um lanche industrializado. Nós não queremos nem saber se aquela vaca é vaca mesmo, se aquela galinha é galinha, se aquele milho foi feito de, sei lá, científico lá, o transgênico. Você não sabe nem o que é aquele negócio, uma pílula que você toma e vira milho, sei lá. Entendeu? Então, quer dizer, nós abrimos mão de certas coisas por puro comodismo, porque está na moda, eu uso o trem para apertar meu pé só porque está bonito, entendeu? Eu não quero saber, eu quero vamos dizer, eu não como para poder ficar magra, entendeu? É lógico que eu como gorda, eu não vou defender as magras em mim. Você me desculpa que a minha bandeira é, né, a da obesidade, saudável, lógico. Enquanto tiver a pressão arterial tudo ok, colesterol, triglicéridos, está no caminho. Então, para finalizar, né, eu trago para vocês essas perturbações, essas provocações, esse desassossego, né, que o homem, ele é tudo aquilo que o professor Zé Pereira falou, né, um ser racional, espiritual, capaz, mas ele também é o único animal. Vocês viram quantos habitantes tem na Terra, né? Só na Terra. O animal homem é só um deles. É importante que a gente saiba que antes de ser homem a gente é animal. Por quê? Porque na hora que eu saio dando patada por aí, na hora que eu ando, que eu saio mordendo, igual faz cachorro, igual faz um burro, antes de eu sair fazendo essas coisas, eu tenho que lembrar que eu também sou homem, né? Que eu também sou racional. Porque senão a gente se perde no primitivismo. Se deixar, a pessoa, ela vai, digamos assim, sempre acionar um lado que a puxe para exigir do outro algo que ela acha que tem que ser. Nós gostamos muito de opinar, né? E isso nos movimenta. Então o grande problema do homem é que ele pensa, ele tem alma, ele transcende, e aí ele come a vaca, assim, numa boa, entendeu? A gente come a vaca, não estou defendendo o veganismo, não estou dizendo que dá para viver sem comer a vaca, não é nada disso, mas nós comemos. Porque é certo ou errado? Depende. Certo e errado no tempo do meu pai era aquilo que ele dizia. Hoje não, hoje certo, o verdadeiro é circunstancial, depende do sujeito, é relativo, entendeu? Não é assim. As coisas não são o que parecem. Aquilo que era mentira antes, hoje é uma nova argumentação. Então, as coisas, elas fluem e nós precisamos estar atentos. E esses movimentos todos de escolhas, de saber para que lado vai, o que fazer, isso nos desnorteia, isso nos enlouquece. Porque junto com isso tem a sobrevivência. E tudo isso vivendo junto, a gente acaba, vamos dizer assim, não sabendo para que lado correr. E dessa forma eu vou finalizando, dizendo que nós precisamos ter, cada um de nós, dentro de nós, um sentido para essa vida. E esse sentido tem que estar ligado a mim, e pode ser a Deus, mas ele tem que partir de mim. Essa direção sou eu que preciso dar. Posso saber que Deus me ampara, posso saber que eu não estou sozinha, mas se eu não souber para onde vou, eu me perco. E aí, a gente vai ficar
ficar sempre na escuridão dos sentidos. Eu agradeço muito a atenção, a confiança, o esforço de me ouvir, porque é sempre um esforço ouvir alguém. É mais fácil sempre falar, mais gostoso, mais divertido. Então eu agradeço muito, agradeço o Luiz Antônio, agradeço a todos os presentes por essa oportunidade. Né? E quem quiser saber um pouco mais de mim, é só entrar Simone Suelene, no Face, a gente está lá, tem vários trabalhos, entrevistas. Nós estamos sempre aí, trabalhando para esclarecer o sentido e levar alguma coisa boa para que vocês possam somar na vida de vocês. Se eu fui útil, eu agradeço muito.